Fica até o final. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, estava meditando nessa palavra e segundo é um tema que é uma pergunta, que pergunta para você, adolescente, qual o propósito que está no seu coração? Olha para o teu irmão, mesmo que ele não seja um adolescente, ele seja um jovem de 50 anos, um jovem de 60, não importa, de 40, assim como meu pai, de 65, posso brincar porque é. E pergunta para ele, qual o propósito que está no teu coração? Qual o propósito está no teu coração? Qual o propósito está no teu O coração? culto de adolescente, a grande maioria é adolescente, mas eu quero lançar essa palavra aqui para todo mundo. Qual é o propósito que está no teu coração? Servir Jesus. Qual o propósito que você veio aqui, como já foi dito várias vezes? Qual o propósito que você está aqui hoje procurando uma resposta, querendo ouvir Deus falar, nem que seja a última vez, querendo que Deus faça alguma coisa de emergência na sua família, na sua casa? Você tem um propósito, você veio aqui. Qual é o propósito que você veio aqui? Bom, mas eu quero me estender. Qual o propósito que você tem no seu coração para a sua vida? Você tem olhado a sua vida, você tem visto o que tem acontecido? Qual o propósito que está no teu coração para você continuar essa caminhada, para você prosseguir nessa tua caminhada? Qual é o teu propósito, adolescente, que você está aí olhando o segundo grau chegando e você tem que fazer prova para uma escola técnica, o pai está ali falando que você tem que estudar, você tem que passar de ano, você não sabe o que você vai fazer, tá aquela dúvida toda no seu coração. Qual o propósito que tem no seu coração? Um texto muito conhecido, um texto muito vasto, esse texto de Daniel, esse versículo de número 8, agora nós falamos de uma decisão de Daniel. Daniel, ele toma uma decisão para não se contaminar. Bom, mas antes, aqui quem era Daniel, só para entendermos, aqui falar bem rápido, fazendo a introdução da minha palavra, aqui quem era Daniel? Daniel era um adolescente, indo para a juventude quando foi levado cativo para a Babilônia. Ele fazia parte da alta de Jerusalém. Ele era uma pessoa de estatura, de conhecimento, de posição social muito boa. Assim como foi profetizado no livro de Isaías e pelo profeta Ezequiel, que quando Jerusalém fosse levada cativo, os seus primeiros, os da linha real, foi cumprido. Daniel foi com esse grupo lá, junto com ele mais 3 amigos e outros. E quando chega lá, o rei Nabucodonosor, ele tem uma ideia, ele que tinha um império muito vasto, muito grande, precisava de vários governadores, e ele tem a ideia de usar aqueles escravos, aquelas pessoas que tinham uma sabedoria, uma ciência, um conhecimento, para que eles aprendessem a língua e a letra, todo o conhecimento dos caldeus, para que eles pudessem também fazer parte daquele projeto do rei Nabucodonosor. Daniel estava no meio. Daniel era um homem, era um jovem, um adolescente que se destacou no meio deles, que teve um destaque tão grande, porque Deus fez assim, porque ele tinha um propósito no seu coração. Daniel se destacou de maneira tão grande, de uma maneira tão sobrenatural, que na tua terra, onde ele estava cativo, Deus honrou ele. Ele se tornou governador de todos os estados da Babilônia, e ele se tornou governador diante de todos os magistrados que ali tinha, que ali estavam, junto com o rei Nabucodonosor, porque o rei, quando olhou para ele, viu que tinha um espírito de excelência sobre a vida dele, e sabia que ele tinha toda a capacidade para poder administrar tudo que colocaria na mão dele. Daniel foi alguém tão grande por causa da sua decisão, como nós lemos aqui no versículo de número 8, que ele se tornou um dos grandes profetas também. Ele não só governou no reino de Nabucodonosor, como também no reino de Belsazar, também como no reino, no momento que os medos persas tomam ali Babilônia, e no reinado de Dário e no reinado de Ciro. Ele passa pelo governo de 4 reis e continua na sua mesma posição. Bom, Daniel já vimos que não foi alguém assim, né? Aquela pessoa que você conta por simplesmente contar. Daniel, aquele que foi chamado aqui, aquele que foi escolhido, o livro dele para podermos meditar nessa noite, foi alguém de extrema importância no seu tempo, a qual Deus o honrou. Bom, mas para chegar onde Daniel
Daniel chegou, eu não quero começar a pregar aqui a partir do versículo 8. Eu quero ver um pouco antes, na história de Daniel, algo que não fala na Bíblia. Mas você começa aqui a meditar, e é aqui que eu vou fundamentar a minha mensagem. Para você ter um propósito, você criar um propósito no seu coração, você tomar a decisão do que você quer para a sua vida, a primeira coisa que eu aprendo na vida é que você tem que ter o quê? Conhecimento. Você tem que aprender. Você tem que tomar razão das coisas para que você possa tomar uma decisão na sua vida. A decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador foi porque você teve um conhecimento de Jesus. Alguém falou de Jesus para você. O Espírito Santo convenceu você do seu pecado, trouxe um esclarecimento e você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Está aqui hoje. Uma parte está aqui hoje porque desde pequeno vem aprendendo com o seu pai e com a sua mãe que este é o caminho certo, que Jesus é o único caminho, a verdade, a vida que nos leva ao Pai. Então você está aqui hoje por causa disso. Você tem um propósito no coração de estar aqui hoje porque você aprendeu. Você tomou conhecimento de um assunto, e esse assunto é o qual? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que você está aqui hoje, é por isso que você dá glória, é por isso que você exalta o nome do Senhor, porque você sabe que a tua vitória está aqui, mesmo você sendo um adolescente com 11, 12, 13 anos, não importa. Você sabe que o teu Deus, ele não escolhe idade para usar. O teu Deus, ele não escolhe idade para poder ouvir a oração. Seja a oração de uma criança de 5 anos, seja a oração de um homem de 40 anos. Se essa oração fosse sincera, essa oração pedindo uma resposta de Deus, Deus vai bradar no alto céu e vai começar a responder nessa terra. Vai tremer a estrutura do inferno para poder abençoar a sua vida. Não importa a sua idade. Importa o propósito que está no seu coração. Glória a Deus. E Daniel, para tomar uma decisão tão forte como ele tomou, Daniel, para ele olhar e colocar mais 3 camaradas na prova com ele, porque ele chamou 3 amigos ali e falou: olha, eu não vou me contaminar não. E conhecido como na maioria, como conhece o nome dele, como foi o nome deles quando foi trocado, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 amigos de Daniel entraram junto com ele no mesmo propósito. Vemos Daniel se destacando em alguns momentos. Mas quando eu leio o livro de Daniel, vejo adolescentes, jovens, que se tornaram homens na presença de Deus e deu grandes oportunidades de Deus trabalhar na vida deles. Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: deu oportunidade de Deus trabalhar na sua vida. Deu oportunidade de Deus trabalhar na sua vida. Como assim, irmão? Não entendi. Como é que um homem pode dar oportunidade para Deus trabalhar na vida dele? Simplesmente esteja debaixo da vontade dele. Daniel e seus amigos deram oportunidades para Deus fazer milagres através da vida dele. E nós não temos feito isso no dia de hoje. Nós não damos oportunidade para Deus nos usar. Mesmo que a situação seja difícil, bom, é muito fácil pregar sobre a fornalha de fogo ardente. Os 3 que foram jogados lá. E quando o rei olhou lá e tinha um quarto homem com a fisionomia, com a aparência do Filho dos Deuses, que estava ali, não deixou. E é algo tão extraordinário. A igreja pula na glória, glorifica, porque aqueles homens foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas, meu querido, eu quero te perguntar alguma coisa. Se fosse você, é bom, Deus fez, Deus livrou, mas se fosse você, de repente hoje, não é uma fornalha como da época propriamente dito sendo jogado, mas uma situação, se Deus quer te usar dentro de um hospital, e não você sendo uma enfermeira, mas sendo um doente, se Deus quer te usar entrando no becos, nas favelas, se Deus quer te usar dentro da tua escola, Deus quer glorificar o nome dele ali dentro, quer que você faça alguma coisa que parece coisa de louco. De repente Deus está falando para você: ora por aquele teu coleguinha. Não vou olhar aqui não, na escola vão me chamar de maluco. Não vou não. Ora por esse teu amiguinho. Não vou orar não. Ora pela família dele. Nós temos oportunidade de deixarmos Deus fazer milagres através
que teria que simplesmente perguntar ao rei ou falar com Deus, não podia, durante um tempo determinado, orar ao seu Deus, ou perguntar ou pedir alguma coisa. Daniel não parou, ele não teve medo, ele deixou Deus. Bom, querem me pegar? Vou te dar uma oportunidade, Jeová, de fazer mais um milagre. Joga Daniel, todos conhecem a história, na cova dos leões. Os leões, eu tive pena dos leões que passaram fome, coitados. Porque não podia tocar em Daniel. Não podia tocar em Daniel. Mas para Daniel tomar essa decisão, Daniel ele precisou aprender. E quando eu vejo aqui que Daniel, um homem, um jovem, um adolescente na presença de Deus, e toma tal decisão, ele tem tal propósito no seu coração, foi porque ele ouviu o que o seu pai falava. Daniel provavelmente ouviu o que a sua mãe o ensinava.